Recentemente aconteceu o 40º evento dos Gideões Missionários da Última Hora e, na minha singela opinião, não que isso seja importante para as pessoas que irão assistir esse vídeo, do meu ponto de vista foi uma das melhores edições. Os pregadores desse ano usaram e abusaram da homilética, da exegese, da hermenêutica. Teve pregadores que fizeram narrações maravilhosas, fizeram dramatização, fizeram perguntas retóricas. Alguns pregadores cometeram gafes do tipo baixa da égua, quem brilha com a bunda é vagalume, deixa de frescura e outras coisas do tipo que não deveria ter acontecido. Mas essas coisas, essas pequenas coisas que aconteceram lá, não apaga o sucesso que foi essa edição. Porque as mensagens, meu querido, foram mensagens nível hard. Foram aquelas mensagens que deixam qualquer pentecostal avivado. Aquele pentecostal que tava tristonho, tava frio, cabisbaixo, achando que ia se desviar, que ia perder a salvação, né, entre aspas. Se foram ou se assistiram pela internet essa edição dos Gideões Missionários da Última Hora, com certeza a chama pentecostal reacendeu nos seus corações. Isso aconteceu comigo. Foram ótimas mensagens. Eu me surpreendi com o pregador. O nome do pregador é Nathan Haas. O cara é muito bom de Bíblia. Trouxe uma mensagem muito boa mesmo. Uma ótima interpretação. Postura muito bem alinhado em cima do púlpito. Abusou das pausas, das metáforas, da simbologia. Cara, foram mensagens que impactaram de fato o ouvinte e quem lá estava presente. Foram ótimas mensagens mesmo. E todas essas técnicas a gente aprende no seminário teológico. Olha que maravilha. Homilética, oratória, exegese, hermenêutica. Mano, é muita coisa que a gente aprende no seminário teológico. E os 40 pregadores que lá estavam, eles usaram essas técnicas. Por isso que muitas pessoas saíram de lá impactadas com as mensagens. Porém, algumas observações precisam ser feitas. O tema desse ano foi compartilhar a palavra de Deus e fortalecer o reino. Para fortalecer o reino, é preciso nos unir. Afinal de contas, nós somos um só corpo. Apesar dos erros e defeitos que muitos têm, como eu, principalmente, nós somos um só corpo. Nós compartilhamos da mesma palavra, nós compartilhamos da mesma fé, nós compartilhamos da mesma mensagem que também é Cristo e não deixa de ser Cristo, porque se deixar de ser Cristo, torna-se um grande problema. Esse foi o tema principal. Mas também teve um segundo tema que não deveria estar em pauta, mas entrou em pauta porque muitos surfaram no assunto do momento, que é o Miguel Oliveira. Alguns pregadores se posicionaram contra igrejas e líderes que deixam a criança exortar, ensinar a igreja, e outros pregadores demonstraram preocupação. Afinal de contas, trata-se de um adolescente de 15 anos que precisa ser discipulado, ensinado, doutrinado da maneira que deve ser doutrinada e não como ele vem fazendo ou vinha fazendo até ser barrado pelo Conselho Tutelar e o Ministério Público, que está investigando algumas situações relacionadas ao Miguel Oliveira. O que, do meu ponto de vista, o assunto Miguel Oliveira não deveria estar em pauta, pelo menos no grande evento. Afinal de contas, as pessoas estão ali para ouvir testemunhos de missionários que estão no campo pregando e levando a palavra de Deus e sofrem, né, perseguição. E também, o que é principal, ouvir a palavra de Deus propriamente dita. Mas muitos pregadores resolveram tirar esse tempo para defender ou criticar o Miguel Oliveira. E esse assunto se torna um ponto chato porque o evento acontece apenas uma vez ao ano. Muitas caravanas se preparam para estar lá presente. Muitos fazem reservas porque vão gastar com hospedagem, vão gastar com alimentação, vão dar ofertas, né? Vão dizimar. E essas pessoas que se preparam para estar lá no evento querem ouvir a palavra de Deus. Muitos são até radicais, dizem que não deveria ter esses pregadores famosos pregando porque o evento é sobre missões, então gostariam de ver os próprios missionários pregando, falando sobre a obra de Deus, como que tá o campo, prestando relatório. Entretanto, essa questão de prestar relatório é um outro departamento, é ali na secretaria, na tesouraria, que é prestado relatório, e não assim para milhares de pessoas verem. Existia assuntos mais urgentes do que a pauta Miguel Oliveira? Obviamente que existe. É só a gente ver a última pregação da pastora Helena Raquel. Que espetáculo de mensagem. Que mensagem foi aquela? A mulher trouxe um assunto que quase ninguém prega, ou melhor, ninguém prega. Existem assuntos mais urgentes, por exemplo, a igreja perseguida, que muitos não tocam nesse assunto, com exceção do pastor Márcio. De todas as mensagens que eu assisti, ele foi o único que tocou no assunto da igreja perseguida, da janela 1040, que tem missionários
missionários natural dessa região, mas que tem alguns que conseguem entrar, alguns estrangeiros que conseguem entrar. Tem que ser um estrategista de primeira para pregar nessa janela 1040. Por isso que eu digo que existia assuntos mais importantes e muito mais relevantes do que o Miguel Oliveira. Mas não é o que tá dando hype, né? Legalismo não dá hype. Falar sobre práticas neopentecostais que entra na Assembleia de Deus não é um assunto urgente. Além das boas mensagens, teve também a organização. Mano, muda-se os sacerdotes, muda-se as leis. A organização desse evento foi espetacular esse ano, não tendo o que falar. As pessoas puderam caminhar livremente nas ruas, aquelas barracas de vendas tiveram um espaço adequado para fazer as vendas de livros, de Bíblia, enfim, de várias outras coisas que lá tinha. Foi uma organização espetacular. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi a quantidade de mensagens que foram pregadas e não tinha muito espaço de uma para outra. Era questão ali de 30 minutinhos já entrava outro pregador. Entende? Era tipo cantiga de grilo, que nem diz aqui no Piauí. Uma por cima da outra. E mensagem, tome mensagem, taque, peia, e crente apanhando, crente chorando. E qual é a minha avaliação com relação ao evento dos Gideões Missionários da Última Hora? No geral, como um todo, eu daria uma nota 8 para os Gideões Missionários, devido às muitas mensagens boas que foram lá pregadas. Eu cheguei a dizer que essa edição dos Gideões, para mim, do meu ponto de vista, foi uma das melhores, porque as pregações foi nível hard, sabe? Aquelas boas interpretações da Bíblia Sagrada. Os pregadores usaram da narração, usaram da dramatização, usaram perguntas retóricas, que é o caso do pastor Juliano Fraga, dramatização, que é o caso do pastor Eliseu Rodrigues. Mas aí alguém pode chegar e me perguntar o seguinte: tudo bem, Hernandes, as mensagens foram ótimas, foram maravilhosas, eu aprendia muita coisa, com exceção das gafes e deslizes que alguns pregadores tomaram, com exceção do tema, da pauta, Miguel Oliveira, tudo isso foi maravilhoso, sabe? A organização foi praticamente impecável, o espaço de uma mensagem para outra, de um pregador para outro era curto, mas é a questão da pedância por oferta. Irmãos, são mais de 1.040 famílias missionárias no campo. Eu tô falando de famílias, não é de pessoas individuais, famílias, no mínimo 3 pessoas por casal. Se são 1.000 famílias a 3 pessoas, vai para mais de 3.000 pessoas. É muita gente que os Gideões Missionários têm que sustentar. Isso sem falar na parte social, em construção, em mantimento para crianças e ONGs que eles sustentam, embarcação que eles têm, embarcação na Amazonas. É preciso a gente doar, é preciso a gente ofertar, dizimar nessa instituição, que é muito séria. E se não houver a arrecadação de oferta, como que vai sustentar toda essa gente, todos esses projetos? Como que vai ser construída as igrejas? Como que vai alimentar as crianças que têm creches que são sustentadas pelos Gideões Missionários? Como que vai fazer isso? Tem que pedir mesmo, tem que ofertar, tem que pedir apoio das pessoas que estão lá ouvindo, participando. É preciso ofertar, porque para manter toda esta obra de pé, é preciso que tenha recurso. É isso, mano. Tirando essas questões extra, o evento foi maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. As mensagens me edificaram, me acrescentaram muito na minha fé, na minha vida espiritual. Se você assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever nesse canal, a deixar o teu like, a ativar o sininho das notificações, a compartilhar o vídeo com outras pessoas, deixar o teu comentário também, é muito importante o seu comentário. Desde já eu peço muito respeito na hora de comentar aqui, ok? No mais, fique na paz de Cristo e até breve.